Então, a doença hepática gordurosa não alcoólica, ela faz parte de um espectro, né, que tem algumas evidências histológicas que vão ser semelhantes, até mesmo, às vezes até indistinguível, da doença hepática alcoólica, com a diferença de que esses pacientes, eles não vão apresentar uma história de etilismo crônico, onde o consumo diário de álcool deve ser inferior a 20 gramas para mulheres e inferior a 40 gramas para homens. Essa doença, essa hepatopatia, apesar de ser bem antiga, a atenção clínica e a atenção científica que tem sido dada para ela é muito recente. Muitas vezes, pacientes obesos que eram submetidos a uma necrópsia e que tinha ali um achado de uma necroinflamação, de uma esteatose, eles já eram diretamente diagnosticados com a doença hepática alcoólica, sem mesmo ter essa história de etilismo. E muitas vezes, quando o paciente chegava ao consultório e falava que não consumia álcool, não tinha consumo excessivo de álcool, eles eram taxados como se estivessem escondendo sobre aquela história clínica. Até que depois, em cirurgias feitas por bypass, foram percebidos esses achados histológicos, evidenciando que não tinha nenhuma relação com o consumo de álcool. Nessas evidências histológicas, né, então, semelhantes, a gente vai ter aí um espectro que vai iniciar com a esteatose, que vai se dar a partir do acúmulo ali de gordura no citoplasma dos hepatócitos, principalmente de triglicerídeos, sem ter ali inicialmente uma presença de inflamação ou de uma fibrose. Até que essa esteatose, ela vai evoluir para um infiltrado inflamatório, né, podendo aí também evoluir para uma fibrose, onde vai estabelecer o quadro da esteatohepatite. Aí vai poder também, a partir de um tecido ali cicatricial, se evoluir para o quadro de cirrose. Depois de estabelecer essa cirrose, a doença ela se torna irreversível. O fígado, o parênquima hepático já se torna disfuncional, enquanto ainda em um quadro de esteatopatia, a gente pode ter uma reversibilidade, uma evolução histológica, ainda uma melhora do quadro desse paciente. Também a gente pode ter evolução para esse carcinoma hepatocelular, pode ser tanto a partir da cirrose ou quanto diretamente da esteatopatite. E alguns autores também, eles acabam considerando a esteatose não como a doença em si, porque o simples acúmulo de gordura no citoplasma do hepatócito não vai estar desencadeando ali tantas alterações para aquele paciente. O problema da esteatose é exatamente sua evolução. Porém, os estudos mostram, né, que apenas 80% dos pacientes que são acometidos pela esteatose vão evoluir para a esteatopatite. Então, muitas vezes, a esteatose é considerada apenas como um fator de sobrecarga metabólica para o fígado, que vai desenvolver ali a doença em indivíduos que vão estar predispostos geneticamente. Quanto à epidemiologia, a gente tem que a hepatopatia mais comum, paralelo à epidemia da obesidade, e isso porque essa obesidade tem sido cada vez mais crescente, principalmente em países industrializados, em desenvolvimento, principalmente aí pela disseminação de uma cultura que prioriza muito fast foods, prioriza a praticidade ao invés de um alimento, né, com boa qualidade, prioriza uma dieta muito hipercalórica, e essa prevalência ela acaba variando também de acordo com os estudos utilizados. A gente tem que, com base em uma necrópsia, a gente tem essa prevalência de 20%, com base em diagnóstico por imagem, vai de 30%, na população obesa, sem história de alcoolismo, a gente tem 60%, e aumenta para 95% quando essa obesidade é mórbida. A diabetes mellitus, ela é um fator de risco muito importante, essa prevalência nesses indivíduos é de 75%, e 45% em indivíduos hispânicos. Nessa diferença étnica, a gente tem uma correlação com a diferença na distribuição do tecido adiposo e também pelo fato desses ascendentes hispânicos, eles terem uma prevalência maior para a síndrome metabólica, que a gente vai ver adiante também, que é um fator importante. Essa hepatopatia, ela acomete qualquer idade, desde até mesmo crianças, adolescentes, apesar de uma proporção menor, até idosos, mais comum, ou pelo menos mais diagnosticado, entre a idade de 40 e 60 anos, lembrando que a hepatopatia já pode estar instalada antes mesmo, né, de ocorrer esse diagnóstico. Atualmente, ela tem uma frequência semelhante entre homens e mulheres, apesar de que estudos iniciais diziam que as mulheres tinham uma prevalência maior, mas estudos subsequentes mostraram esses dados, com risco de evolução para o sexo masculino até os 60 anos sendo maior, e a partir dessa faixa etária, as mulheres passam a apresentar um risco maior para desenvolver os quadros mais graves.
e com essa alta prevalência, ocupa o terceiro lugar de indicação de transplante hepático nos Estados Unidos. A causa base da doença está essencialmente ligada à síndrome metabólica, é tida como fator primário para o desenvolvimento da esteatose. Essa síndrome metabólica, ela inclui na resistência à insulina, que pode ser o paciente ali com diabetes mellitus, glicemia de jejum, intolerância à glicose, e mais dois outros fatores, sejam ele obesidade, uma obesidade abdominal, uma hipertensão arterial, a dislipidemia ou microalbuminúria. É importante esse fator da obesidade, ele está muito associado à doença, porque estudos mostram uma correlação muito direta entre a elevação desse IMC, tanto com a evolução do grau de fibrose, quanto ao desenvolvimento da esteatose. E também estudos têm mostrado uma importância, uma relevância maior para a distribuição do tecido adiposo do que para a massa adiposa total em si. Então, por isso, essa obesidade abdominal, esse acúmulo ali de gordura nas vísceras, vai ser mais importante até mesmo do que a própria obesidade. Outros fatores podem desencadear o desenvolvimento da esteatose, são eles secundários, têm um índice de desenvolvimento um pouco menor, mas também são relevantes, como drogas, como estrogênio, tetraciclinas, doenças metabólicas, como a doença de Wilson, a tirosinemia, procedimentos cirúrgicos, como bypass de jejum ileal, ou gastropastias com derivação de jejum ileal. Esses procedimentos, né, eles foram muito associados com riscos infecciosos e, a partir dessas infecções, também um processo inflamatório que acabaram desenvolvendo ali uma esteatohepatite. E também a desnutrição proteica entra como um fator secundário para esse desenvolvimento. Quanto à patologia, apesar dela não ser tão bem assim esclarecida, tem um modelo que explica ela melhor, que é o modelo de Hits, né, ou de Golpes, em que ela é dividida em duas fases, sendo a primeira fase relacionada inicialmente com a resistência à insulina, que vai estar desencadeando o quadro da esteatose e, a partir daí, desenvolvendo um estresse oxidativo lá no parênquima hepático, que vai desencadear, que vai estabelecer a esteatohepatite e que vai gerar uma lesão hepatocelular. Existem alguns potencializadores dessa resistência à insulina. Eles são mediadores peptídicos, secretados pelos adipócitos, né, dentre eles o fator de necrose tumoral alfa, adiponectina e leptina. Em indivíduos que são diabéticos, obesos, eles têm uma quantidade de ácidos graxos livres liberados em maior quantidade dos adipócitos. Esses ácidos graxos livres liberados em grande quantidade vão acabar ocasionando uma desestabilização dos microssomos, e isso vai fazer dos lisossomos, e isso vai fazer com que haja um estímulo maior para a liberação de fator de necrose tumoral alfa. Esse fator, por sua vez, ele vai estar sendo responsável pela regulação do receptor de insulina, na sinalização desse receptor. Quando a insulina ela se liga ali ao receptor IR, ela pode ser fosforilada tanto em tirosina quanto em serina. Quando ela é fosforilada na tirosina, ela vai ser transformada ali na via de sinalização IRS1 ou IRS2 e vai ser ativada. Mas esse fator de necrose tumoral alfa, ele vai estar desencadeando ali a produção de quinases proteicas que vão fazer com que essa fosforilação seja por meio da serina e não da tirosina, fazendo com que a sinalização da via de insulina ela seja inibida. A adiponectina, por sua vez, ela vai ser o inibidor do fator de necrose tumoral alfa, e ela está relacionada inversamente ao MC. Então, indivíduos obesos vão produzir uma quantidade menor de adiponectina, consequentemente, vai ter um menor fator inibitório do fator de necrose tumoral alfa e vai ampliar aí essa resistência à insulina. A leptina, que é o hormônio da saciedade, não se sabe ao certo como ela atua aí nessa patologia, mas estudos têm mostrado que níveis elevados dessa leptina, né, que é produzida em grande quantidade por indivíduos obesos, têm se relacionado muito com a gravidade da esteatose. Antes da gente entender a normalidade, né, vamos falar sobre o metabolismo lipídico, como ele ocorre aqui, uma síntese. Primeiramente, os ácidos graxos, eles podem vir ali da lipólise, ou do metabolismo de glicose, do metabolismo de aminoácido, ou pela absorção entérica, pela formação ali dos quilomicros. Quando esses ácidos graxos eles chegam no fígado, eles podem seguir duas vias de metabolização, tanto pela oxidação, né, a beta-oxidação, quanto pela esterificação.
Na oxidação ali, ele pode ser transformado em acetil-CoA, que pode ser levado ali para o ciclo de Krebs para se transformar em NAD, FAD, para ser levado para a cadeia respiratória e produzir ATP, ou ele pode estar formando também corpos cetônicos. Então, o objetivo dessa via de beta-oxidação é estar produzindo energia para o consumo próprio. Ou na via de esterificação, para estar formando triglicerídeos com o objetivo de estar armazenando essa energia. Esses triglicerídeos, eles vão poder ser exportados ali pelo complexo de Golgi para serem associados a uma apoproteína que é sintetizada pelo retículo endoplasmático liso. Essa apoproteína é a B100, que vai carregar o colesterol e vai fazer com que esse triglicerídeo se junte a ele, a fosfolipídios, e assim vai estar sintetizando lipoproteínas, que são LDL, HDL, VLDL. Nesse caso aqui, principalmente a VLDL, que é a lipoproteína de muita baixa densidade, vai estar sendo a mais importante para estar excretando esses triglicerídeos dos hepatócitos para o tecido adiposo. E como acontece, então, esse primeiro golpe, né, esse first hit? A partir ali da resistência à insulina, a gente vai ter dois mecanismos, que vai ser a hiperinsulinemia e o aumento da lipólise. E como que isso vai ocorrer, né? Indivíduo ali que tem, geralmente os obesos, né, que vai ter uma dieta hipercalórica, vai ter um consumo muito alto desses alimentos, vai acabar colocando muita glicose ali na corrente sanguínea, e com esse aumento da glicose, o pâncreas, obviamente, vai passar a produzir uma concentração maior de insulina para estar tirando essa glicose do sangue, levando até o fígado. Só que com o passar do tempo, né, ocorrendo esse processo por anos, vai chegar um momento que que os receptores da insulina, eles vão ter que se adaptar de alguma forma, de tanto que está chegando insulina ao fígado. Então, ele vai acabar se tornando resistente àquela insulina que está chegando. E com isso, vai acabar tendo acúmulo ali de glicose no sangue, não vai ser possível retirá-lo, o fígado, o pâncreas vai passar a produzir ainda mais insulina, e aí vai gerar essa hiperinsulinemia. E ainda assim, apesar da glicose estar alta, né, a gente vai ter que ter a glicose alta no sangue, a insulina também alta, mas ainda assim o fígado não está conseguindo captar essa glicose porque ele está com receptor resistente. Então, ele vai necessitar de um outro substrato para estar produzindo essa energia que a glicose não vai poder estar oferecendo. Aí que entra a necessidade de ocorrer essa lipólise, e a insulina também tem um papel importante aí, porque ela, em condições normais, ela é lipogênica. Como ela vai estar sendo, as células vão estar sendo resistentes a ela, vai ocorrendo esse processo inverso, né, da lipogênese, que vai ser a lipólise. Então, aí a gente vai ter uma formação de ácidos graxos livres no plasma, né, advindo ali dos lipídios do tecido adiposo, vai formar esses ácidos graxos livres, e eles, por sua vez, vão chegar em grande quantidade para o fígado. E aí também entra outra ação dessa hiperinsulinemia, porque a insulina vai fazer com que seja inibida, ou pelo menos reduzida, a via de oxidação dos ácidos graxos. Então, todo ácido graxo que chegar no fígado, ele vai ter que passar pela via de esterificação, então se transformar em triglicerídeos. E uma outra ação também dessa insulina, que vai estar aumentada lá no plasma, vai ser inibir a síntese do VLDL. Então, além desse triglicerídeo estar sendo produzido em alta quantidade, não vai estar sendo produzido a lipoproteína responsável por fazer sua excreção. Então, aí a gente vai ter um acúmulo do triglicerídeo no citoplasma dos hepatócitos e vai estar estabelecida, então, a esteatose hepática. E aí, com esse acúmulo aí de gordura, a gente vai iniciar um processo de estresse oxidativo, a gente entra na segunda fase aí dos HITs, que também é chamado de múltiplos HITs, porque vai acontecendo vários processos ao mesmo tempo, em que vai ser estabelecido a esteatohepatite não alcoólica. Quando os ácidos graxos eles chegam em grandes quantidades ao fígado, eles vão ter uma quantidade maior do que a capacidade de oxidação consegue ali de estar fazendo sua metabolização. Então, vai acabar precisando ser ativada uma outra via de oxidação. Essa oxidação pode ocorrer pela mitocôndria, pelo peroxissomo ou microssomos. Como a beta-oxidação vai estar sendo sobrecarregada, vai ter uma outra via ativada, que vai ser a via de peroximal de oxidação. Então, aí vai acarretar na peroxidação lipídica. Essa peroxidação lipídica, né, vai formar espécies reativas de oxigênios e de radicais livres. Essas espécies reativas também vão estar sendo produzidas em uma quantidade superior do que a capacidade de antioxidação. Normalmente, quando são produzidas, né, tem antioxidantes naturais que vão estar fazendo essa inibição dessas espécies, como, por exemplo, a vitamina E,
a glutationa. Porém, como essas espécies estão produzidas em grande quantidade, vai ultrapassar a capacidade de antioxidação. E aí, com isso, elas vão se juntar também a outros produtos da peroxidação lipídica, dentre eles o de aldeído malônico, e com isso vão estar desencadeando ali reações, ativação de agentes pró-inflamatórios, ativando ali citocinas. Vai ter a produção, né, de fator de necrose tumoral alfa novamente, interleucinas, fator transformador de crescimento. E essas reações, né, todo esse ambiente inflamatório vai acabar recrutando polimorfos nucleares, os neutrófilos, também linfócitos em menor quantidade, e corpúsculos hialino por conta dessa lesão celular. E isso vai acarretar numa degeneração ali dos hepatócitos, que vai evoluir para a monofibrose, né, e com o aumento aí desse tecido cicatricial, aumentando para a cirrose. A gente vai ver esse processo melhor na parte da histologia. A gente tem outros mecanismos também que pode favorecer a doença hepática gordurosa não alcoólica, entre eles a desnutrição, com uma ingesta reduzida de proteína, né, consequentemente ali vai ter uma redução de síntese de aminoácido por meio da digestão, e esse aminoácido que iria para o hepatócito ali, para estar fazendo a síntese da ApoB100, ele vai estar reduzido, então vai ter uma redução também da ApoB100, consequentemente do mecanismo ali mediador da formação da lipoproteína, que tiraria o triglicerídeo do fígado, né, e diminuiria aquele acúmulo. Então, vai estar propiciando o acúmulo do triglicerídeo no fígado. Um outro fator é o jejum prolongado, que, embora inicialmente tenha um mecanismo diferente ali do diabetes, no final esse mecanismo vai ser semelhante. Inicialmente, vai ter uma redução da glicose, né, e ao invés de aumentar a insulina, vai ter um aumento do glucagon. Porém, esse glucagon ele vai estar retirando a glicose lá das suas reservas do fígado para estar levando para a corrente sanguínea pela falta dela. Porém, essa reserva ali em forma do glicogênio vai chegar um momento que vai acabar. Então, quando acabar essa reserva e o jejum ele se mantiver, não tiver ali uma reposição, né, dessa glicose sanguínea, o fígado também vai ficar sem a glicose para ser usada como substrato energético, necessitando de um outro, e aí que entra o aumento novamente da lipólise, e aí o mesmo mecanismo se repete. Quanto à histopatologia, a gente tem aqui esse acúmulo de gordura no citoplasma, né, de triglicerídeos, que podem ser tanto macrovacular, que é mais predominante macrovacular, ou microvacular. Esse acúmulo ele ocorre principalmente ali na região centrilobular, né, nesse aumento aqui não dá para ver muito, mas se diminuir, daria para ver que a veia centrilobular, os sinusoides partindo dessa veia centrilobular, indo até a tríade portal ali para formar a arquitetura lobular. Como tem uma característica hidrofóbica, né, desses vacúolos, eles vão estar ali dispersando o citoplasma e o núcleo, fazendo com que sejam deslocados, que o núcleo do hepatócito seja deslocado para a periferia. E aí, a partir desse acúmulo também, na segunda fase, né, iniciando aí o processo oxidativo, vão ser formados aí um ambiente inflamatório e também esses corpúsculos de Mallory que vão estar em menor quantidade na doença hepática gordurosa não alcoólica do que na alcoólica, porém eles também vão estar presentes. Esses corpúsculos de Mallory vão ser esses acúmulos, aqui, essas alterações eosinófilas que vão estar próximo aí do núcleo do hepatócito, né? Que vai ocorrer por conta dessa lesão aí desses hepatócitos, a partir dessa oxidação. A partir dessa lesão vai ter a precipitação de proteínas lá do citoesqueleto, formando esses emaranhados aí de filamentos proteicos. Esses corpúsculos de Mallory, eles vão estar presentes principalmente dos hepatócitos balonizados. Essa balonização é muito importante, né, para determinar essas alterações histopatológicas da doença, também chamada de tumefação, e essa balonização também ocorre por essa lesão celular, em que vai fazer com que haja uma incapacidade da célula de manter o equilíbrio iônico e também de manter a homeostasia ali de fluidos, fazendo com que haja um acúmulo de água, de gordura e até mesmo de proteínas ali que deviam ser exportadas, gerando essa espécie aí, essa aparência de edema no hepatócito. E aí, juntamente com esse processo, a gente tem os neutrófilos, né, os polimorfos nucleares, os mononucleares também, os linfócitos, aí formando esse processo inflamatório, e eles vão vão rodear aí os hepatócitos em degeneração, gerando a partir desse processo de necrose. Depois de estabelecida essa necrose, e também junto com o processo de inflamação, vão ser ativados as células de Kampfer.
Essas células de Kupfer, elas vão acabar secretando o fator de necrose tumoral alfa, e esse fator de necrose tumoral alfa vão ativar as células estreladas. Essas células estreladas, por sua vez, vai passar a produzir colágeno tipo 1 e 2, e o processo necrótico vai estar também ativando ali fibroblastos que vão produzir, né, septos fibróticos, e juntamente aí com esses colágenos vão produzir esse tecido cicatricial, que vai ocorrer principalmente aí na região perissinoidal da zona 3, que é ali no espaço de Disse, né, entre os sinusoides, que é onde está localizado as células de Kupfer, as células estreladas, e aí vai se estendendo esse tecido cicatricial, esses septos fibróticos, aumentando o grau da fibrose, né, um grau 2, aí a gente já vai ter uma fibrose periportal, que esses septos vai se aproximando ali da tríade portal, aumentando essa extensão para um grau 3, até que eles passem a formar nodulações. Nodulações aqui, como nessa segunda imagem, que está rodeada aqui por feixes fibróticos, estabelecendo aí a cirrose, a partir de onde, né, a gente já vai ter uma perda total da arquitetura lobular e a formação desses pseudolóbulos, que diferente dos lóbulos normais, né, que tem ali uma estrutura radiada, que tem um fluxo sanguíneo partindo da periferia para o centro, a gente vai ter aí essa alteração de fluxo, essa alteração de funcionalidade e de toda essa arquitetura, essa estrutura lobular. Bom, o quadro clínico, ele, em sua maioria, é assintomático, né? A doença ela é bem silenciosa. Na verdade, o diagnóstico, ele acaba sendo feito muito mais acidentalmente, por meio, através de uma ultrassonografia, um exame laboratorial, que foi feito ali, de repente, de rotina, em pacientes que apresentavam alguma comorbidade ou por alguma outra queixa, mas não, o paciente não procura o consultório queixando de algum sintoma específico, né? Pode, em 20%, pode ocorrer algum desconforto no corpo direito, né, mas é bem raro. Raramente também uma dor, uma fraqueza, e também, quando ocorre, em estágios mais avançados. Esses pacientes vão ter comorbidades típicas, como a diabetes mellitus, a hipertensão arterial. No exame físico desse paciente, vai poder ser detectado, né, um sobrepeso, vai poder ser detectada uma adiposidade visceral, a partir das medidas ali da cintura quadril. Na palpação, pode haver, né, na verdade, assim, 75% pode apresentar hepatomegalia e 25% é esplenomegalia. Mas a palpação acaba se tornando difícil porque a grande maioria desses pacientes vão ser obesos. E se já tiver estabelecido um quadro de cirrose, né, vai ser ali as características típicas, como a icterícia, uma circulação colateral, um edema, ascite. Aqui nessa imagem abaixo, a gente já vê que o estabelecimento de um carcinoma, né, além do fígado aí em tamanho aumentado, também com formato irregular. Então, feito ali aquela avaliação, coletada a história clínica daquele paciente, sobre o alcoolismo, sobre a exposição a alguma toxina, algum medicamento, alguma droga, até mesmo alguma correlação com o vírus da hepatite. Feito também aquele exame físico, né, medindo ali o IMC, o índice cintura quadril. Vai se utilizar outros recursos para estar auxiliando nesse diagnóstico, como o exame de imagem, que tem uma boa sensibilidade e especificidade, porém, esses exames eles não são utilizados para confirmar esse diagnóstico, porque eles não são capazes de estar diferenciando a esteatose na esteatohepatite, e também eles não conseguem estar estadiando ali o grau da fibrose. Então, eles vão ser usados, né, para estar fazendo a sugestão desse diagnóstico, e em caso de perceber ali uma alteração nesses exames de imagem e conseguido fazer a exclusão de outras patologias que podem estar correlacionadas a essa alteração, pode fazer um diagnóstico presuntivo. E porque ele identifica, né, a esteatose de grau moderado a severo, então acaba sendo útil nesse diagnóstico sugestivo. A ultrassonografia é o exame mais utilizado na prática, e apesar de ter um desempenho reduzido em graus mais baixos da esteatose, e também a ultrassonografia, ela acaba podendo ser confundida com a hemocromatose, porque acabam tendo ali uma ecogenicidade bem semelhantes. A tomografia e a ressonância têm uma especificidade menor que a ultrassonografia, mas a tomografia ela pode ser útil também para graduar essa esteatose, e ela vai apresentar ali uma densidade menor do fígado em relação ao baço. Na ressonância, tem se mostrado também esse efeito aí na eficácia do diagnóstico e graduação da esteatose.
Nessa primeira imagem, a gente tem uma ultrassonografia aqui, com a ecogenicidade aumentada. Na segunda imagem, né, a gente tem aqui uma ressonância magnética, com esse aumento aí da claridade do tecido adiposo. Os exames laboratoriais, na maioria das vezes, vão apresentar algumas alterações, mas quando não apresentarem, também não dá para excluir o diagnóstico da doença. Essas alterações pode ser da gama-GT, né, que é uma proteína ali sintetizada pelo fígado, que vai estar em concentrações elevadas em casos de sobrecarga metabólica. Esse nível dela não vai ser superior a 4 vezes o limite, não vai ser acima, né, do limite superior normal, e ela sozinha também não pode ser suficiente para dar esse diagnóstico, e nem sugerir. Vai ter uma elevação discreta das transaminases, TGO e TGP. Essa TGP, geralmente, ela aumenta um pouco a mais do que o TGO, e aí é importante que dá para fazer um diagnóstico diferencial da doença hepática alcoólica. E em caso da fibrose avançada, a TGP ela vai se elevar menos do que a TGO, fazendo com que a relação seja contrária da que está aqui, fazendo com que a relação TGO-TGP seja maior do que 1 ao invés de 1. A gente pode ter o aumento da ferritina. Essa ferritina também é uma enzima sintetizada ali pelo fígado, que pode estar elevada em situações de estresse metabólicos, em situações de lesão hepatocelular ou de uma sobrecarga de ferro. Só que nesse caso aqui, ela não acompanha o aumento da transferrina. Então, se exclui aí essa causa por sobrecarga de ferro e também dá para excluir aí um diagnóstico de hemocromatose. A fosfatase alcalina também aumenta até 2 vezes ou não aumenta. Pode-se ter aí uma elevação dos anticorpos, né, uma positividade, e bilirrubinas, coagulograma e albuminina, eles vão se manter inalterados e não vão servir para o diagnóstico. É muito importante aqui, como eu o tempo inteiro falei, né, fazer exames de exclusão. E para isso, a gente pode usar marcadores para hepatite C, o anti-HCV, para hepatite B, o HBsAg, marcadores para hepatite autoimune, que é importante fazer pelo fato dos anticorpos poderem apresentar essa positividade. A gente pode usar o FAN, né, o marcador antimúsculo liso. Também é importante aferir as reservas de ferro por meio ali dos índices da transferrina, para estar excluindo o diagnóstico da hemocromatose. A biópsia hepática vai ser o padrão ouro para o diagnóstico, é o único exame capaz de afirmar esse diagnóstico com certeza, de fazer a estadiação e também, né, a partir dessa estadiação, estabelecer um prognóstico, um risco para a progressão ali daquela patologia naquele indivíduo. É utilizado nessa patologia, nessa biópsia, um sistema de graduação histológica, em que varia esse índice de 0 até 8, e esse índice ele é obtido aqui a partir do somatório desses scores aqui, tanto da esteatose, quanto da inflamação lobular e tanto da balanização. Por isso que eu falei que a balanização é muito importante ali nas evidências histológicas. Esse índice, quando ele for igual ou maior do que 5, é possível diagnosticar a esteatohepatite não alcoólica. Porém, apesar de ser o padrão ouro, né, essa biópsia hepática nem sempre ela vai ser indicada. Mesmo ela tendo baixo custo, ela relativamente apresenta um risco baixo, porém, ainda assim pode vir a ter complicações. Então, não é justificável estar fazendo essa biópsia em grande escala. Eu digo em grande escala porque a prevalência é muito alta da doença, isso é um dos fatores que faz com que essa biópsia fique restrita para alguns pacientes somente. O outro fato é de que a esteatose ela só vai evoluir para a cirrose em cerca de 5%. E, então, não justifica estar fazendo tanta biópsia assim. E o outro fato é de que ainda não temos um tratamento ali definido para essa patologia. Os tratamentos estão, em grande maioria, ainda em estudo, então, muitas vezes, ter um diagnóstico ali da doença não vai ser tão necessário assim para tratar o paciente, dependendo do grau. Então, aqui fazendo uma síntese, né, dessa abordagem diagnóstica, como pode ser feita, em caso ali... esqueci de falar aqui também, a fibrose, ela é estadiada separadamente, né, ela é gradulada separadamente, nesses graus aqui, e quando a fibrose está no grau 1, grau 2, às vezes o paciente pode ser levado a óbito, mais por um risco cardiovascular do que pela própria ali, complicação de evolução para a cirrose, mas a partir desse grau,
os óbitos, a mortalidade acaba correndo muito mais pela complicação direta aí da fibrose e da cirrose. Em uma abordagem aí diagnóstica, caso do paciente ter tido ali concentrações séricas elevadas da aminotransferase ou uma hepatomegalia, é necessário estar fazendo afastamento ali do uso excessivo de álcool e, a partir disso, utilizar os exames de imagem. Se esse exame de imagem ter alguma alteração, identificar ali a esteatose hepática presente, vai se considerar uma biópsia. No caso de ser possível fazer o diagnóstico diferencial de outras patologias, e no caso daquele paciente não apresentar um risco de evolução para a doença, já pode, a partir do exame de imagem, já presumir o diagnóstico, já dar aquele diagnóstico para o paciente. Em caso de haver algum risco, algum fator de risco grande, que aquele paciente pode estar evoluindo para um quadro complicado da doença, aí se faz a biópsia, nem tanto para estar confirmando o diagnóstico, mas para estar avaliando, graduando aí o risco dessa progressão. E em caso desses exames de imagem aparecerem normais, mas o paciente continuar ali, né, com elevações séricas aumentadas, com concentrações séricas aí de aminotransferases, aí tem que se indicar essa biópsia caso não consiga fazer essa exclusão aí de outros diagnósticos. Então, a biópsia vai estar muito mais indicada para aqueles pacientes, né, que tenham ali uma elevação sérica, uma alteração ali de diagnóstico, que apresentam alguma comorbidade, algum risco grande para desenvolver a doença. Em caso de pacientes que não apresentem uma comorbidade, fiquem ainda em dúvida do diagnóstico, não seja possível fazer aquele diagnóstico diferencial, também é indicado o uso dessa biópsia. Mas também existem alguns marcadores não invasivos que podem estar estimando esse grau de fibrose. Dentre eles, a gente tem o fibroteste, que, por meio de um painel sanguíneo, é utilizado ali índices da macroglobulina, da lipoproteína, da aptoglobina, da bilirrubina e gama-GT. Esses índices, eles são combinados com os índices do ALT e é tido aí um valor que vai indicar se aquele paciente tem a chance ali de estar desenvolvendo a fibrose ou não. Mas o mais usado é esse fibrose score, em que pode entrar no site ali para achar um calculador online e colocar alguns valores que vão já trazer esse score para a pessoa. Esses valores, a gente tem ali a idade do paciente, o IMC, os valores das aminotransferases, plaquetas e albumina. E aí, esse score, quando ele der um valor menor que menos 1,45, se exclui a chance de fibrose avançada, e quando ele der maior que 0,67, é um indicativo de fibrose. E nos casos que esses scores forem definidos, vai necessitar estar utilizando a biópsia. Uma outra forma não invasiva é por meio da elastografia transitória, que utiliza ali a ultrassonografia para estar quantificando a rigidez hepática e estimando o grau de fibrose. Então, quanto ao tratamento, né, como eu havia falado, não tem uma evidência científica para a droga de escolha. Então, a propensão terapêutica vai se basear em duas premissas. Uma delas é para diminuir a resistência à insulina, podendo aí, né, cessar a primeira fase ali da sequência patológica. Dentre as medicações que podem ser usadas para isso, a gente tem a metformina, lembrando que todos em estudos ainda. A metformina, ela tem se mostrado benéfica para a redução de peso, para melhorar ali o nível lipídico daquele paciente, porém, ela não tem apresentado nenhuma melhora histológica. Mas é preciso ter cuidado com pacientes que têm alguma insuficiência hepática, para não ter ali uma sobrecarga, para não ter uma acidose lática. Mas, de qualquer forma, mesmo que não tenha essa melhora patológica, né, vai estar tratando a comorbidade daquele paciente, que é o fator de risco grande para desenvolver quadros mais graves da doença. Outra droga, né, são as glitazonas. Elas têm mostrado já um efeito melhor em relação à involução histológica. E um outro mecanismo dessa terapêutica está reduzindo o estresse oxidativo, aí a segunda fase da evolução da doença, por meio do ácido urso desoxicólico, vitamina C e E ou betaína. Tem uma importância maior essa vitamina E, ela tem mostrado aí uma grande melhora em pacientes com esteatohepatite, uma redução bem grande dessas alterações histológicas, mas é preciso ter cuidado para não utilizar essa medicação também em diabéticos e em pacientes que tiveram diagnóstico somente presuntivo, não tiveram diagnóstico
por meio da biópsia. Então, como a gente ainda tem essas medicações todas em estudos, apesar de ter alguns estudos que mostram benefícios, né, ainda são bem conclusivos, então, o tratamento, ele vai se restringir mesmo às medidas comportamentais, que são elas a redução gradual de peso, né, é importante que essa redução seja gradual, para que não haja uma sobrecarga hepática. Pode ser usada drogas para estar auxiliando nessa perda de peso, como a orlistat. Até mesmo a cirurgia bariátrica tem sido indicada desde que o paciente não tenha uma cirrose, não tenha uma hipertensão portal. Atividade física com ganho de massa muscular, essa massa muscular é importante, né, tanto para estar aumentando ali o gasto energético basal, quanto para estar fazendo com que haja uma melhora dos processos inflamatórios ali daquele paciente. Estudos até mostram que em graus de fibrose, esse ganho aumentado de massa muscular tem sido benéfico. Uma dieta também com baixo índice glicêmico, né, livre de gordura saturada, alimentos ali ricos em gordura, com mais gorduras insaturadas, ricos em antioxidantes. E também é importante estar fazendo o controle da dislipidemia por meio de medicamentos, e dentre eles temos as estatinas. Aqui eu trouxe... Ai, meu Deus, aqui eu trouxe algumas questões para vocês. Gente, eu não estou conseguindo ver vocês. Sobre a doença hepática. Aqui, ó. Pronto, aí vocês me respondem no chat, viu? Deixa eu ver se eu consigo ver. Vocês não podem ver as respostas, né? Sobre a doença hepática gordurosa não alcoólica, é correto afirmar que cerca da metade dos casos evoluirá para a cirrose em 5 anos. Atualmente, representa a principal causa de transplante hepático em todo o mundo. O padrão ouro para diagnóstico é a histologia por biópsia hepática, que possibilita o estadiamento da doença. A metformina é a droga de escolha para reverter a fibrose hepática em pacientes com doença hepática gordurosa não alcoólica. A vitamina E é a droga de primeira escolha para reverter a fibrose hepática em pacientes com a patologia. E aí, gente? Deixa eu ver se eu vejo. Deixa eu entrar com o celular. Respondem por áudio aí. Porque não tá dando para ver o chat, não. Letra C de Cristo, ó. Isso aí, Caio. Sim, a A tá errada, né? Porque, como eu tinha falado, né, essa cirrose, a evolução para a cirrose é cerca de 5%, não de metade. A B não é a principal causa de transplante, a terceira. A D, a metformina, ela não apresenta essa melhora aí na evolução histológica, né? E a vitamina E também pela mesma questão. Apesar da vitamina E ter sido utilizada como, uma droga, tem sido uma droga assim, mais específica, utilizada como primeira escolha, dentre as outras que a gente tem, porém, ela não apresenta essa probabilidade tão grande de estar revertendo a fibrose. A esteatose hepática e a esteatohepatite não alcoólica fazem parte do quadro chamado doença gordurosa não alcoólica. Segundo o exposto, assinar a alternativa correta. Todo paciente portador de doença hepática gordurosa não alcoólica deverá ser submetido à biópsia hepática para a programação da terapêutica e prognóstico da doença. A esteatohepatite não alcoólica é doença de alta prevalência e associa-se à síndrome metabólica, sendo que perda de peso e controle de níveis glicêmicos e lipídicos fazem parte do tratamento. O tratamento da doença hepática gordurosa não alcoólica baseia-se na perda de peso, atividade física e gastroplastia redutora, associada ao uso de medicações para controle da doença. O ácido uso desoxicólico trouxe consideráveis avanços terapêuticos no tratamento da doença, especialmente em suas formas avançadas com fibrose, o que mostrou melhora histológica e funcional quando administrado por mais de 3 meses. A melhor estratégia para a diferenciação da esteatohepatite alcoólica e esteatohepatite não alcoólica é a análise histológica da biópsia hepática.
E aí, gente? Ninguém vai falar, vou na beira, ó. Acertando todas, hein, Caio? Então, A aula foi boa. Aprendi. tá errada, né? Porque nem todos os pacientes devem ser submetidos à biópsia, né? Por conta dessa alta prevalência, da possibilidade pequena de estar evoluindo da esteatose para cirrose, também pelo fato de ser um exame invasivo. A B, apesar de basear aí o tratamento na perda de peso, né, na atividade física, essa gastroplastia ela acaba sendo, na verdade, um fator secundário ali para o desenvolvimento da esteatose. A D está errada aí pela questão de que nenhum medicamento é capaz, assim, de estar alterando aí esse quadro aí de fibrose, né? E a E é que a histologia das duas doenças são muito parecidas. Não é por aí que vai ser diferenciada, vai ser mais pelo quadro clínico, pela história clínica. A última agora. A expressão doença hepática gordurosa não alcoólica é utilizada para definir o espectro de doenças associadas ao acúmulo de gordura no fígado. Esse espectro inclui desde esteatose hepática, quando ocorre apenas acúmulo de gordura, esteatohepatite não alcoólica, quando além da esteatose há inflamação, balonização e graus moderados de fibrose, que pode evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular. A respeito dessa condição, assinale a alternativa correta. Atualmente, essa patopatologia é considerada uma das causas mais frequentes da doença hepática. Estima-se que sua prevalência seja de 30% a 45% em países industrializados. A esteatohepatite não alcoólica pode evoluir para cirrose em 40% dos pacientes e 30% a 40% deles apresentam falência hepática antes de completar um ano de diagnóstico. A doença hepática gordurosa não alcoólica pode ser secundária a procedimentos cirúrgicos, como bypass, jejum ileal, ressecções extensas do intestino delgado, derivação biliopancreática para obesidade e gastroplastia com derivação de jejum ileal. Entre os achados laboratoriais encontram-se elevação da ALT 2 a 4 vezes, da gama-GT de 2 a 6 vezes, da ST de 2 a 5 vezes, glicose maior que 100, triglicerídeos maior que 150 e HDL menor que 45. Metformina e glitazonas ocasionam melhora na fibrose hepática com o uso prolongado dos medicamentos. Acerta mais um aí, Caio. Vou na D de Deus aí agora. De quê? Eu não sei não. Vou letra D, eu não sei não. Posso estar errado. Mais alguém, gente? Sim, Caio. Falaram letra C aqui, cara. Certo? Essa é mesmo. A D está errada, Caio, porque esses valores aí das aminotransferases, eles não elevam tanto assim. Eles elevam em uma concentração ali no máximo de 1,5 a 3. Não é tão alta assim. E também a gente tem o HDL aí que, se eu não me engano, é 36 até esse valor e não 45. Aí a gente tem... Beleza. Entendeu? E aí, nessa C, eu tinha citado lá, como as cirurgias bypass, né? E eu citei também a gastroplastia. Mas essa ressecção também, essa derivação pancreática também são considerados fatores secundários para o desenvolvimento ali da esteatose. A A está errada, porque esses índices não são tão elevados assim, né? E também a frequência aqui da A, porque essa frequência não é tão elevada, e a B também. E a E também pela mesma questão que os medicamentos, eles não são capazes de melhorar a fibrose. É isso. Agora, Felipe vai apresentar outra parte. Então, né, gente? Boa tarde a todos. Muito obrigado a quem continua aqui com a gente. Eu vou apresentar agora a segunda parte dessa sessão, que é sobre a doença hepática alcoólica. Então, diferente da
doença hepática gordurosa não alcoólica, a diferença é justamente esse agente, né, que é o álcool. Então, eu vou começar falando um pouco sobre esse vilão. Quer dizer, ele é um vilão, só que numa dose que eu vou falar aqui posteriormente. Então, a gente vai ver que o álcool, ele vai ter uma função histórica. Então, desde o período neolítico já se produzia bebidas alcoólicas. Então, aqui a gente tem uma gravura que os egípcios já consumiam bebidas alcoólicas. Aqui a gente tem a própria cultura grega com divindades que remetiam ao vinho, no caso, né, bebida alcoólica. A Idade Média, que a gente já tem o álcool como sendo um produto que propicia uma maior agregação social, assim, permite uma interação entre os indivíduos. E, como eu falei anteriormente, também tem essa função religiosa e ainda continua com essa função social. Aqui nós temos uma foto do BBB 21, né, que a gente observa que vários participantes estão aqui consumindo bebidas alcoólicas. E vamos agora passar para a introdução. Então, existe uma relação direta entre a mortalidade por cirrose hepática e o grau de consumo de álcool. Logo, a gente tem que saber, a princípio, que o tipo de bebida não vai ser assim o mais preponderante. Claro que vai se levar em consideração, porém, a gente tem que lembrar que é o grau de consumo e a frequência de consumo de álcool que vai ser determinante na patogênese da doença hepática alcoólica. A relação vai ser inversa com o preço das bebidas alcoólicas. Então, se você parar para pensar, a cachaça no Brasil, ela é bem barata em relação a muitas outras bebidas, como fermentadas, como a cerveja, como o vinho. E aí a gente vai ter que a cachaça, por exemplo, ela tem um teor alcoólico muito alto, então poucas doses já representam uma grande quantidade de álcool puro, o que vai determinar a patogênese. O etanol também está associado a efeitos adversos em diversos órgãos. Então, a gente começa por onde? Por onde ele é ingerido, pela boca. Então, boca, esôfago, estômago, intestinos, o fígado, o que mais? O próprio pâncreas também, em alguns casos, o coração, o sistema nervoso central. Todos esses órgãos vão estar associados a esses efeitos adversos. A doença hepática alcoólica também é uma das doenças hepáticas mais comuns no Ocidente, né? Visto que o consumo de bebidas alcoólicas aqui é muito grande. E, tal como o Carol falou durante a apresentação dela, a doença hepática alcoólica também vai ser dividida ou subcategorizada em 3 espectros, que é a esteatose, a hepatite alcoólica, ou esteatohepatite alcoólica, e a cirrose hepática. E a gente também vai ter outras lesões associadas ao consumo exagerado de álcool. Porque se a gente parar para pensar, o álcool também é um carcinógeno, então ele pode estar associado ao câncer de boca, de esôfago e outras lesões que podem acontecer. Quanto à epidemiologia, a gente sabe que o alcoolismo é um grande problema de saúde pública no Brasil. Então, quando a gente fala de doença hepática alcoólica, a gente não está falando só de uma doença que um hepatologista ou um gastroenterologista vai tratar. A gente está falando também de uma associação com o psiquiatra, porque o alcoolismo é uma doença reconhecida pelo CID-10 e também reconhecida pelo DSM, que entra no caso das doenças psiquiátricas. A doença hepática alcoólica ela vai ter uma maior prevalência a partir da 4ª década de vida, que é quando as pessoas passam a manifestar alguns sintomas, né? O sexo feminino ele vai ter uma maior suscetibilidade em desenvolver um dano hepático e maiores índices de mortalidade por cirrose hepática. O que é interessante de se notar é que, apesar das mulheres terem uma maior suscetibilidade de desenvolver o dano hepático, elas não têm uma suscetibilidade tão grande para desenvolver a cirrose. O desenvolvimento da cirrose é mais comum em homens. Porém, quando essas mulheres desenvolvem a cirrose, os índices de mortalidade por essa condição são maiores. Aqui trazendo um dado que foi
da OMS, de 2018, que é o Global Report sobre o consumo de álcool e saúde, ele mostra que o consumo de álcool per capita caiu de 8,8 litros para 7,8 litros entre os anos de 2010 e 2016. Isso é no Brasil. E aqui eu vou mostrar para vocês essas duas informações. Aqui é do mesmo report da OMS, que fala quais as regiões do mundo que mais consomem. Então, a gente tem aqui, no azul escuro, a Europa, e aqui a Nigéria, no continente africano. E no Brasil, aqui a gente está na faixa entre 7,5 e 9,9, que é consistente com o dado que eu trouxe anteriormente. E aqui eu tenho uma tabela que traz dados do Vigitel de 2019, que fez uma pesquisa, né, e constatou que homens que consomem mais que 5 doses, que é o que ele chama de beber pesado episódico, ou mulheres que consomem mais de 4 doses, esse percentual no país inteiro. E aqui a gente observa que o maior percentual é na capital de Salvador, como vocês podem ver. No caso do consumo por parte de homens, o maior vai ser em Cuiabá, que é de 33,1. Porém, Salvador ainda consta em segundo lugar. E no sexo feminino, a gente tem o maior percentual dentre as capitais. Então, a gente já para e pensa assim que esse problema ele é muito presente no nosso estado. Quanto à etiologia, o tipo de bebida, como eu falei anteriormente, não parece ser importante, mas sim a quantidade equivalente de álcool puro ingerida. Aí vocês perguntam, o que é essa quantidade equivalente de álcool puro? O que é esse álcool puro? É o que eles chamam de dose padrão. A dose padrão equivale a cerca de 14 gramas de álcool puro. E quanto isso representa nas bebidas que a gente tem no mercado? A dose padrão equivale a um chopp ou uma latinha de cerveja, equivale a 150 ml de vinho e 45 ml de destilado, como vodka, uísque, cachaça. Então, vocês podem ver que essa dose, ela vai levar cerca de 1 a 3 horas para ser metabolizada no fígado. Então, quanto maior a dose e quanto maior a frequência de ingestão de bebidas alcoólicas, a gente tem um maior risco de desenvolvimento de doenças hepáticas. Como eu falei, né, o tempo de total de duração do alcoolismo é proporcional ao risco de doença hepática. A embriaguez não está necessariamente relacionada ao desenvolvimento de doença hepática. Então, não é só beber muito, mas beber em uma ocasião isolada. Tem essa questão da frequência também associada. Além disso, a gente vai ter algumas variações individuais. Por exemplo, o Tratado de Gastroenterologia, ele diz que homens que consomem diariamente mais de 40 gramas por dia e mulheres que consomem mais de 20 gramas de álcool puro por dia estão associados a um maior risco de desenvolvimento de doença hepática alcoólica. E, além disso, as mulheres elas vão ter alguns fatores que vão influenciar nessa maior suscetibilidade, como o aumento da permeabilidade do tubo digestivo, uma menor atividade da DH gástrica e também a diminuição da eliminação do álcool. Então, resumindo, os fatores de risco são a dose ingerida, o tempo de ingestão e padrão de consumo. Por exemplo, se a pessoa consome variados tipos de bebidas, como se fosse misturando, se ela come durante as refeições ou fora das refeições, porque isso vai implicar em uma taxa de absorção diferente. Fatores genéticos, esses fatores genéticos estão associados tanto ao alcoolismo em si, porque algumas pesquisas apontam que o alcoolismo ele tem um caráter genético, e também a própria expressão de enzimas que vão participar desse processo de metabolização. Outro fator de risco, como eu já falei, o sexo feminino, a desnutrição, que teria um papel tanto na iniciação quanto no agravamento dessa doença, e outras condições associadas, como a própria obesidade e doenças, hepatites crônicas virais. Até aí, tá tudo bem? Sim. Tá sim, Lipe.
Pronto, tranquilo. Se eu estiver falando muito rápido, se quiser que eu repita, é só falar. Não, tá ótimo. Pronto, então vamos continuar. Sobre a fisiopatologia. Então, a princípio, eu gostaria de falar que o metabolismo do álcool ele pode sofrer influência de vários fatores, como, por exemplo, variações sexuais e raciais, alimentação, variações na barreira de proteção aos efeitos sistêmicos do álcool e a própria alteração da motilidade, que é dose dependente. E aí, a absorção do álcool ela vai começar na mucosa gástrica e duodenal. Cerca de 30% vai ocorrer na mucosa gástrica e 70% dessa absorção vai ocorrer no duodeno. No estômago vai ocorrer o primeiro passo da metabolização do etanol, pela DH gástrica. E isso é muito importante. Por quê? O metabolismo gástrico ele vai ser importante na redução da quantidade de álcool que vai chegar até o fígado para ser metabolizado, o que invariavelmente vai culminar numa maior proteção desse órgão. Logo, o álcool em doses sociais, eles geralmente não entram na circulação sistêmica, sendo oxidado logo no estômago por meio da DH gástrica. E, além disso, a taxa de absorção ela vai aumentar com o esvaziamento gástrico acelerado e na ausência de proteínas, gorduras e carboidratos no organismo, no caso, no estômago. Logo, recomenda-se, não recomendando, mas se forem consumir bebidas alcoólicas, deve-se consumir estando alimentado e, preferencialmente, ingerindo muita água, porque a água também vai ajudar diluindo um pouco esse álcool. E, além disso, a gente tem que cerca de 2 a 10% desse álcool ele vai ser excretado diretamente pelos pulmões, pela urina e pelo suor. E essa excreção pelo pulmão que vai ser importante no caso do etilômetro, né, que vai aferir a alcoolemia diretamente naquelas blitz policiais. E aqui eu vou falar um pouco sobre a metabolização no fígado. 90% do etanol vai ser metabolizado no fígado e a gente vai ter 3 vias principais de metabolização. A primeira vai ser o ADH no citosol, então a gente vai ter o etanol, vai ter a álcool-desidrogenase aqui, que vai converter esse etanol em acetaldeído. Isso vai usar o NAD, o receptor de hidrogênio. Então, vai ser produzido NADH e H+. Isso é importante, vocês vão ver posteriormente. Além desse sistema, que é o principal, a gente vai ter o sistema microsomal, né, que é o sistema oxidativo do etanol no microsomo, que utiliza a enzima da CYP2A1, e também vai ter a oxidação do álcool pelos peroxissomos, que utiliza a catalase. Então, no caso de uma ingestão aguda, geralmente, o sistema mais utilizado é o ADH, como eu falei anteriormente. Porém, quando esse hábito se torna crônico, é o sistema de microsomo que vai predominar. E aí, a oxidação do etanol vai levar à produção de acetaldeído, como eu falei, e vai estar associada à captação de íons H+, pelo acetonade, que vai produzir NADH e H+. Esse acetaldeído, ele vai entrar na mitocôndria e vai ser metabolizado o ácido acético através da enzima aldeído desidrogenase. O que é importante saber é que, como eu falei anteriormente, o caráter genético vai ser muito importante na metabolização desse etanol. Então, tem alguns alelos que codificam a ADH que vão estar associados a uma atividade enzimática mais ativa ou mais inativa. Isso aqui é importante, por exemplo, no caso de pessoas de etnia asiática, porque elas vão ter um tipo de aldeído desidrogenase que é menos enzimaticamente ativa. E também de aldeído desidrogenase. O menor nível de enzima de aldeído desidrogenase. E aí, o que é que vai acontecer? Esses indivíduos, eles são mais propícios a desenvolver sintomas de intoxicação aguda pelo álcool. Então, eles podem desenvolver aquele caso de taquicardia, rubor facial, que é chamado de... esqueci o nome agora, mas é rubor asiático, salvo engano. Então, o acetaldeído vai ser oxidado novamente e é metabolizado
o acetato, o ácido acético. Esse ácido acético vai ganhar a corrente sanguínea e aí ele vai ser metabolizado a gás carbônico e água. Continuando, então, a gente vai ter um desbalanço da relação NADH e NAD, o que vai alterar a homeostase da redução. Logo, a gente vai ter um ambiente intracelular muito cheio de NADH e H+. Isso vai levar aos distúrbios metabólicos, como a hiperlactacidemia, a acidose e a redução da capacidade renal de excretar ácido. Logo, o paciente pode apresentar com uma hiperuricemia secundária. Então, não sei se é comum, porém, o livro chama a atenção que os pacientes podem se apresentar com uma gota, uma crise de gota. O desbalanço ele também pode bloquear a gliconeogênese, o que pode levar à hipoglicemia. E aí, a gente vai ter que a esteatose é bem parecido com aquele sistema que Carol falou. Então, a esteatose hepática pelo álcool é resultado do desvio de substratos normais do catabolismo para a síntese de lipídios, ou seja, porque existe esse excesso de NADH e H+, então os hepatócitos eles vão desviar boa parte dos substratos para a síntese desses lipídios. Além disso, a gente vai ter o aumento da mobilização de gordura periférica, uma piora da secreção de lipoproteínas, o aumento da captação de lipídios circulantes e a redução da oxidação de ácidos gordurosos, como é a lipoperoxidação que Carol falou. Além disso, é importante saber que o próprio acetaldeído e o etanol, eles são substâncias tóxicas na célula. E eles podem provocar lesões de membrana e lesão de organelas. E isso justifica um próprio baixo desempenho de síntese que o hepatócito normalmente teria, o que leva a essa piora da secreção de lipoproteínas. Como eu falei, né, a ingestão alcoólica crônica vai resultar em indução da CYP2A1, o que vai aumentar a peroxidação lipídica, concentração de acetaldeído e produção de espécies reativas de oxigênio. Isso tudo culmina na balonização, como o Carol falou, a esteatose, a balonização. E a gente também vai ter a piora do metabolismo hepático da metionina pelo álcool. Então, a gente vai ter um deficiente sistema de proteção contra esse estresse oxidativo. Além disso, a gente vai ter alguns outros aspectos. A gente vai ter outros aspectos na fisiopatologia da doença hepática alcoólica, como, por exemplo, como eu falei, ocorre um aumento da permeabilidade do intestino delgado quando em contato com o álcool. E isso vai levar a microbiota que está presente ali no intestino, ela vai sofrer um processo de translocação bacteriana. Isso por quê? O álcool ele vai produzir, segundo alguns autores, uma disbiose, ou seja, uma mudança quantitativa e qualitativa da microbiota. E aí a gente vai ter o predomínio desses gram-negativos que vão liberar esse envoltório de lipopolissacarídeos que vão chegar na corrente sanguínea, vão chegar lá no fígado e vão provocar uma reação imunológica inflamatória pelas células de Kupffer, que são os macrófagos. Além disso, a gente vai ter as próprias alterações induzidas pelo álcool e pelo acetaldeído, criando novos epítopos. Esses epítopos vão funcionar atraindo polimorfonucleares, enfim, uma resposta imunológica bem complexa e vai culminar nessa reação do sistema imune, acentuando ainda mais a agressão ao hepatócito. E, como eu falei, a desnutrição vai ter um papel tanto na iniciação quanto no agravamento da doença hepática alcoólica. E aí, é importante a gente lembrar que o metabolismo do álcool, ele vai demandar muitos nutrientes e a deficiência dos mesmos pode acentuar os efeitos do álcool. Ou seja, essas enzimas elas vão precisar ser sintetizadas, elas vão precisar de vitaminas que vão atuar como coenzimas. E aí, quando o paciente ele é alcoolista crônico, ele vai deixar de se alimentar propriamente, e isso pode levar a deficiências que vão agravar o quadro. Além disso, a gente vai ter o próprio quadro de desnutrição secundária, ou seja,
vai ter uma má absorção por disfunção dos enterócitos, uma piora da secreção de proteínas pelos hepatócitos e uma piora do metabolismo hepático de vitaminas. Por fim, como eu falei, na espécie humana, o alcoolismo ele vai ter um caráter genético e o polimorfismo em diversos lotes de genes que codificam as enzimas do metabolismo estão associados à heterogeneidade das lesões hepáticas. Bom, falando agora sobre o quadro clínico e diagnóstico, então vou começar pela esteatose. A esteatose é a lesão hepática álcool-induzida mais frequente e segue ingestão leve a moderada de álcool. Em 90% dos alcoolistas pode ser desenvolvida essa esteatose, porém ela é reversível com a abstinência em 2 a 4 semanas. E apesar da esteatose ser considerada uma forma benigna de doença hepática alcoólica, 10 a 15% dos portadores terão evolução para a cirrose. Então, é importante a gente avaliar esse paciente. Os sintomas são bem específicos e raramente o paciente chega no consultório com esteatose hepática por conta do álcool, né? Então, os sintomas incluem anorexia, náuseas, vômitos e uma dor abdominal epigástrica ou no quadrante superior direito, no hipocôndrio, né? Nos exames laboratoriais vai ser evidenciada uma gama-GT elevada, porém, a gama-GT não é específica, porque ela pode estar aumentada em diversas outras situações, como quadros de colestase, hepatites virais e também na própria doença hepática gordurosa não alcoólica. A gente vai ter um aumento de AST, sendo que a relação AST-LT maior que 2 é altamente indicativa de uma doença hepática alcoólica. Se vocês lembrarem que a Carol falou, geralmente essa relação é menor que 1, no caso da doença hepática gordurosa não alcoólica. O VCM vai estar elevado em alcoolistas e hepatopatas sem anemia, e alguns mecanismos que justificam isso seriam a própria hemólise, a deficiência de folato, ou seja, a desnutrição, e a toxicidade direta do álcool sobre a medula. A histopatologia vai ser o mesmo, né? Um padrão microvesicular que evolui para a forma macrovesicular com a continuidade da ingesta de bebidas alcoólicas. Então, aqui vocês podem observar, né? A presença de grandes vacúolos lipídicos. Outros exames complementares seriam a ultrassom ou a tomografia ou ressonância, que não vai diferenciar das outras formas. Então, é o mesmo caso que o Carol falou, na verdade. O ultrassom e as técnicas de imagem não vão diferenciar se o paciente tem somente esteatose ou tem um esteatohepatite, ou, no caso, a cirrose seria mais específico. E outros exames que poderiam ser pedidos também seria o perfil lipídico. Quanto à hepatite alcoólica ou esteatohepatite, elas são mais típicas da doença hepática alcoólica e está presente em cerca de 10 a 35% dos alcoolistas. A função discriminante de Maddrey ela é utilizada para determinar o prognóstico da hepatite alcoólica, que geralmente quando ela é maior que 32, a gente está falando de uma hepatite alcoólica grave. Além do score da função de Maddrey, a gente também tem o próprio MELD, que é o modelo de estágio terminal de doença hepática, que vai levar em conta alguns parâmetros como bilirrubinas, albumina e, se eu não me engano, o INR. A probabilidade de desenvolvimento de cirrose nesses pacientes é de cerca de 10 a 20% ao ano e cerca de 70% se tornarão cirróticos. Aqui nós temos a função discriminante de Maddrey e o livro do Zaterka, ele traz que quando dividido por 17 tem essa função modificada. Então, ela vai encontrar o tempo de protamina do paciente, o TT controle, mais a bilirrubina total. Os sintomas, quando esse paciente apresenta, podem ser de febre, colestase. Então, quando tem colestase, o paciente pode ter icterícia, uma anorexia, uma astenia, perda de peso, dor abdominal no quadrante superior direito e além de náuseas e vômitos. E nas formas graves, esse paciente pode cursar com aqueles estigmas de uma insuficiência hepática, além de uma hemorragia digestiva alta por sangramento de varizes esofagásticas, então
nesse caso aqui, a gente já tem o desenvolvimento de uma hipertensão portal, uma encefalopatia hepática, ascite, uremia e uma insuficiência hepática. E aqui, mostrando um pouco dos estigmas, né? Nós temos eritema palmar, circulação colateral. Nesse paciente aqui, a gente tem uma ascite, uma ginecomastia. Eu não sei dizer se essas manchas seriam equimoses, que seriam bem características dessas aranhas vasculares, ou telangiectasias. E aqui as varizes esofagogástricas. Uma coisa importante que eu tenho que falar para não esquecer é que, algumas vezes, para você saber se o paciente é alcoolista, mas ele não refere durante a história que o consumo dele é muito elevado, é você observar alguns sinais, como a contratura do Dupuytren, eu não sei como é que pronuncia, depois eu coloco no chat para vocês verem o nome. A parotidite, ou seja, o alargamento de parótidas vai ser comum nesses pacientes com consumo de bebidas alcoólicas, além do eritema palmar também. Os exames laboratoriais que podem ser solicitados incluem os exames de função hepática, né, indicadores de lesão, como AST, ALT. Então, a gente vai observar uma elevação significativa de AST, gama-GT e fosfatase alcalina. A gente vai ter uma alteração no tempo de protrombina e alteração de albumina, que estão associados a uma disfunção, né, desse fígado. Também vai ter alteração de bilirrubinas. E, neste caso, a gente vai ter uma leucocitose com neutrofilia. Por quê? Aquele paciente que a gente observou, então, antes ele tinha somente um acúmulo de gordura. Porém, esse acúmulo, ele chega a uma dimensão tão grande que esse patócito não vai mais suportar. Então, ele acaba sofrendo ele sofre morte celular e acaba ocorrendo a necrose. Então, aqui a gente tem o hepatócito balonizado, a gente tem os mesmos os corpúsculos de Mallory que Carol falou, e esses corpúsculos vão funcionar como antígenos intracelulares, o que vão perpetuar ainda mais a resposta inflamatória. E aqui é um texto falando basicamente a mesma coisa. Então, ocorre a balonização, a gente vai ter a presença dos corpúsculos de Mallory-Denk e o infiltrado inflamatório globular, que é rico em polimorfonucleares. Além disso, o paciente ele pode vir a desenvolver uma fibrose perivenular e perisinusoidal e a esteatose. Aqui eu trago um pouco mais sobre esse padrão de fibrose, que seria a necrose e a linha esclerosante. Como o Carol falou, a fibrose ela tende a ocorrer primeiro na zona 3 de Rapaport, ou seja, a zona mais próxima da vênula hepática, vênula terminal. E aí, com essa evolução, né, dessa fibrose, a gente vai ter efeitos como a fibrose perisinusoidal, que vai ocorrer aqui, e a fibrose perivenular. A fibrose perivenular vai determinar o surgimento de estenose venular, o que vai culminar naquela hipertensão portal pós-sinusoidal. E com essa progressão, as fibras de colágeno não vão ser limitadas somente à zona 3, elas vão acabar chegando até a zona 1. Quando essa fibrose é tão extensa, a gente vai ter a formação de pontes porta-centro. E aí a gente vai ter o espaço porta junto com essa vênula terminal. E isso vai determinar a extinção do parênquima, que vai ser mais característica da cirrose, que eu vou falar agora. Então, né, como vocês podem observar, existe uma sequência, por assim dizer, da evolução dessa doença. Então, nós temos primeiro o fígado normal, que evolui com a esteatose, ocorre a esteatohepatite. Quando esse processo de agressão ele continua, a gente evolui com a fibrose. Essa fibrose pode evoluir para a cirrose, que é o estado irreversível dessa doença, e a cirrose está associada ao hepatocarcinoma. Um minutinho. Então, como eu falei, a cirrose seria a forma final e irreversível da doença hepática alcoólica. Ela vai evoluir de forma lenta e insidiosa, então o paciente geralmente leva cerca de 10 a 20 anos até desenvolver a cirrose.
A incidência oscila entre 12% e 30%, e existe uma associação entre a cirrose e o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular. Aí vocês podem perguntar, então, o álcool, ele estaria associado ao hepatocarcinoma? Não diretamente, mas sim indiretamente, porque o álcool pode levar à cirrose e a cirrose pode levar ao carcinoma hepatocelular. Quando presentes, os sintomas são de icterícia, hematêmese. Essa hematêmese ocorre justamente pela ruptura das varizes esofagianas. A melena também é por conta desse sangramento que, enfim, né, o paciente vai passar a ter fezes com o sangue escuro. Anorexia, a ascite, impotência, perda de peso, a confusão mental, tremores nas mãos, a irritabilidade, a perda de memória e a convulsão estão associados ao quadro de encefalopatia. Nos exames laboratoriais, a gente vai ver uma hipoalbuminemia, seja por menor síntese hepática, seja por perda para o terceiro espaço, né, que vai ser aqui no caso da ascite. A gente vai ter um alargamento do tempo de protrombina, ou seja, a função hepática vai estar bem alterada, vai ter deficiência do fator 5 de coagulação, a icterícia, vai evidenciar a icterícia, aumento de bilirrubina, anemia, por conta daqueles fatores que eu já citei anteriormente, a uremia, também por conta daquele acometimento renal, e vai ter uma elevação de enzimas hepáticas, que é comum quando ocorre o processo agressivo. Vão ocorrer os mesmos estigmas, só que aqui na cirrose, principalmente quando ela está descompensada, vão ser bem característicos, no caso a ascite. Porém, o paciente pode apresentar desde quando está compensado também, algumas características. E aí, na histopatologia, a gente vai ter que esse fígado, a princípio, ele aumenta de tamanho, porém, ele regride e se torna bem retraído, e ele fica com uma característica meio acastanhada e firme. Ocorre essa formação desses nódulos regenerativos, porque, imagine, você está tendo um processo de agressão. Essa agressão, ela vai levar ao processo de fibrose, e a fibrose surge aí numa tentativa de restaurar esse órgão à sua função normal. E aí, a gente vai ter a formação de cirrose micronodular, que é o padrão mais visto na associação com o álcool. Vai ter esses nódulos regenerativos de tamanho uniforme. E eles podem evoluir para um padrão macronodular quando esse paciente para de beber. Aqui nós temos uma imagem histológica, que seria um espaço portal, mas você observa que nós temos ainda aqui vários hepatócitos que provavelmente estão passando por uma balonização, uma fibrose muito extensa, e a formação de, no caso, uma tentativa de restauração desse parênquima hepático, que caracterizaria o nódulo regenerativo. Outros exames complementares seriam marcadores de fibrose, que são menos invasivos, né, no caso, o APRE e o FIB4. Exames de imagem incluem a elastografia hepática transitória, que seria o FibroScan, e a ultrassonografia, a TC e a ressonância podem mostrar um fígado retraído com bordas rombas, alterações grosseiras da textura hepática e sinais de hipertensão portal. Além disso, pode-se lançar mão de outros exames, como outros procedimentos, melhor dizendo, como a endoscopia digestiva alta e a colonoscopia, justamente para avaliar aqueles sangramentos. Tratamento. A principal medida terapêutica para a doença hepática alcoólica é a abstenção alcoólica. E como eu falei lá no início, não vai ser um papel somente do hepatologista. A gente vai ter que ter um suporte com o psiquiatra, porque se a pessoa não parar de beber, essa doença pode progredir e, enfim, ter várias consequências, né? O tratamento deve ser oferecer um suporte para o caso de infecções, hemorragia do trato gastrointestinal, no caso de ascite, encefalopatia hepática e síndrome hepatorrenal. Além disso, a gente tem que constituir algumas medidas, como a manutenção do balanço nitrogenado positivo e adequado aporte nutricional, porque você tem que pensar que esse paciente está muito desnutrido, porque a única fonte calórica dele costumava ser a bebida alcoólica.
Deixa eu ver se não é uma coisa que fala sobre isso. Sim, sobre as infecções, é que muitos pacientes, principalmente os cirróticos, eles podem desenvolver um quadro de peritonite bacteriana espontânea. E aí isso vai ter várias consequências para esse paciente. Então, você observa que é um quadro que ele, por si, já é grave e também ele pode apresentar várias complicações mais graves ainda. O tratamento farmacológico para hepatite alcoólica ainda é controverso. Porém, nos casos de hepatite grave, pode-se aventar o uso de corticosteroides. Então, os pacientes que têm uma encefalopatia hepática, uma função de Maddrey maior que 32, e aqueles que não apresentam evidência de hemorragia gastrointestinal podem se beneficiar do uso do corticosteroide como a prednisolona. Existem alguns estudos mostrando que a associação da prednisolona com a N-acetilcisteína, que essa N-acetilcisteína ela vai atuar melhorando, aumentando, melhor dizendo, os níveis de glutationa. Então, vai reduzir o estresse oxidativo no hepatócito. Então, existe essa associação, ela pode ser positiva, né, com a melhora da sobrevida do paciente. O score de Lilly, ele é utilizado para avaliar a resposta aos corticosteroides. Então, ele leva tem como critérios o nível de bilirrubina. Então, geralmente, uma boa resposta consiste na diminuição das bilirrubinas, além de outros fatores como albumina e... perdão, vou ter que ler essa parte novamente e mandar para vocês. Mas isso aqui leva em conta a diminuição da bilirrubina como um dos fatores principais. Existem novas opções terapêuticas que estão sendo ainda estudadas, né? Que seria o uso da pentoxifilina, do infliximab, que teriam como papel inibir ou neutralizar a produção do fator de necrose tumoral alfa, que estaria sendo um dos principais fatores que estão associados à progressão dessa doença. E o tratamento curativo e definitivo seria o transplante hepático. Porém, esse transplante hepático muitas vezes não vai... É muito difícil ocorrer nesse paciente, porque no caso do paciente que tem uma dependência de álcool, eles têm que ficar abstêmios por cerca de 6 meses, tem que ter todo um acompanhamento, um psiquiatra, para poder ele preencher alguns dos critérios para o transplante hepático. Como eu falei, esse acompanhamento com o psiquiatra vai ser muito importante. Então, essas terapias voltadas para a resolução do alcoolismo, elas podem consistir em medidas não farmacológicas e medidas farmacológicas. Dentre as medidas farmacológicas incluem o uso do baclofen. Há muito tempo atrás, na verdade, utilizava-se o disulfiram, só que o disulfiram acaba produzindo uma reação muito parecida com a intoxicação aguda pelo álcool. Então, atualmente, utiliza-se o baclofen no tratamento do alcoolismo, e as medidas não farmacológicas incluem a terapia cognitivo-comportamental e associação assim, de grupos que estão passando pela mesma situação. Essas foram as minhas referências. Qualquer dúvida, estamos aqui para perguntar. Eu não trouxe nenhuma questão porque eu achei que ia terminar muito tarde essa sessão, então preferi não trazer. Ô, Lipe, parabéns pela sessão. Eu só queria saber uma coisa. Tu citou sobre o aumento do tempo de protrombina. No caso, isso poderia aumentar o índice de coagulopatia nesse paciente? Sim, no caso, o alargamento do tempo de protrombina está associado, sim, a um maior risco de fenômenos hemorrágicos. Então, alguns procedimentos, principalmente cirúrgicos, assim, a gente deve avaliar muito o paciente quando vai se pensar em indicar, né? Porque o risco de hemorragia nesse paciente é muito alto. Perfeito. Obrigado. E também uma para Carol. O Corol, tu citou a questão de que a pessoa que faz jejum prolongado, ela tem tendência, né, a desenvolver a esteatose hepática. No caso desse jejum, é de quantas horas?
24 horas praticamente. Ah, bem longo mesmo. Depois de um Obrigado. longo período mesmo, que é a pessoa ficar sem resposta glicose para dar o tempo de acabar as reservas de glicogênio. Perfeito. Parabéns pela sessão também, Rô.